Então, agora a gente vai entrar na parte mais aplicada dessa etapa do curso, né, sobre crescimento econômico. E esse primeiro exercício empírico que a gente vai fazer, ele está envolvido diretamente com essa questão, né, é uma aplicação da decomposição do crescimento, que a ideia é relativamente simples, é você pegar os fatores de produção, né, e tentar identificar qual é a contribuição de cada um deles para o crescimento econômico. Tá? E com isso você consegue mensurar melhor qual é o estágio daquela economia, qual que é o processo de crescimento, e aí num estudo mais aprofundado quais são as variáveis fundamentais. Né? Muitas vezes nos modelos de crescimento econômico a gente vai quebrando a questão de diversas formas. Né? Desenvolvimento econômico é a pergunta central, a gente passa para crescimento econômico, crescimento do PIB, do produto, né? Que tem uma associação direta. A gente vai tentar identificar, por meio da decomposição do crescimento, o que explica esse crescimento do produto. Né? A gente vai ver, né, em etapas posteriores possíveis, você pode investigar quais são as causas primárias desses fatores. Tudo isso com a finalidade de você compreender melhor o fenômeno do crescimento econômico e com isso você poder ser capaz de promover, né, esse fenômeno nos países. Né? Esse estudo ele tem origem no modelo de Solow, né, que a gente estudou até agora, e a gente viu que no modelo de Solow dos resultados que a gente observou no modelo de Solow com tecnologia é que o crescimento econômico está diretamente associado ao progresso técnico. Tá? E é nessa linha que vai esse exercício da decomposição do crescimento. Tem um artigo seminal aí do Solow, né, de 1957, um artigo clássico, né, que é Technical Change in the Aggregate Production Function, né, que é a ideia de você justamente esse exercício da decomposição do crescimento que a gente vai fazer, né, de você conseguir separar os elementos para poder explicar, né, esse tipo de raciocínio tem origem nesse artigo. Depois você tem outras extensões desse artigo, né? Tem até um artigo de 1988 do Robert Hall, né? Que ele leva isso um pouco questionando essas hipóteses de concorrência perfeita que o modelo de Solow assume, como que nesse caso aquilo que você pode estar atribuindo a um crescimento de produtividade, na verdade pode ser fatores concorrenciais ou coisas assim. Então, por ser um artigo bastante clássico, assim, né? Bastante relevante, ele deu origem a algumas outras linhas de pesquisa também. Mas dentro da linha do crescimento econômico, a principal corrente é essa questão da decomposição do crescimento. E aí nesse artigo ele parte dessa função de produção, y igual a b, k elevado a alfa, l elevado a 1 menos alfa. Ela é uma função de produção semelhante à que a gente viu no modelo de Solow com tecnologia, só que a tecnologia agora ela não está embutida, né, no fator, não está associada diretamente ao fator trabalho. A gente viu no modelo de Solow com tecnologia, né, que o B estava dentro do mesmo coeficiente, né, ele estava sendo elevado pelo mesmo expoente que o L. Né, ele era uma tecnologia aumentadora do trabalho. Nesse caso aqui a gente assume, né, o B como o termo de produtividade que a gente chama de Hicks neutro. Ele não está associado diretamente a nenhum dos dois fatores de produção, mas sim à função de produção como um todo. Tá? E aí o procedimento, tá, de cálculo que a gente vai seguir vocês já devem estar cansados de ver, né? Aplicar, log, derivar em relação ao tempo, que aí você deixa essas variáveis todas em termos da taxa de crescimento. Tá? A gente está vendo, assim, é bem simples, é só isso que a gente precisa fazer, né? E aí a gente vai aplicar esse tipo de análise, né? Essas taxas de crescimento a gente vai calcular com base nos dados e ver o que elas mostram para a gente. Tá? Então, ao fazer isso, você chega nessa relação, né, que a taxa de crescimento do trabalho é igual ao coeficiente do capital vezes a taxa de crescimento do capital, mais 1 menos alfa, que é o coeficiente do trabalho, vezes a taxa de crescimento do trabalho, mais esse fator B, né, que é o que a gente chama da produtividade Hicks neutro. Tá? Como eu disse para vocês, assim, você às vezes associar isso só, né, meramente à produtividade acaba sendo um termo muito genérico aqui, né?
A gente vai ver que a conclusão principal desse tipo de exercício é que esse B, na verdade, a gente não conhece bem o que é. Pode ser sim aumento de produtividade, mas isso pode... o termo correto é produtividade total dos fatores, mas a gente não sabe exatamente a que atribuir essa produtividade total dos fatores. A gente vai ver um pouquinho melhor isso adiante. Tá? Então, a ideia dessa equação é que você pondera a taxa de crescimento de cada um dos fatores de produção pelo seu expoente. Então, assim, é uma medida daquilo que contribui, né, aquele fator contribui para a sua função de produção. No exercício empírico, em geral, esses valores de alfa, né, o valor de alfa e de 1 menos alfa, você pode, das duas uma, né, ou você pode por meio dos dados obtê-lo, né, ou você pode ir calibrando esse valor. O que seria calibrando? Você vai ajustando, você vai mudando. É lógico que você tem, né, assim, tem que ser um número entre 0 e 1, e existem alguns parâmetros que você observa com base nos dados, né? Não pode fugir muito disso, mas você também pode ir fazendo alguns pequenos ajustes para que as suas variáveis explicativas, né, sejam... Bom, explicativas também não é muito correto porque não é uma regressão, mas assim, para que as variáveis se encaixem bem ao que você observa na realidade. A gente vai fazer esse exercício, né, de calcular qual seria o crescimento do produto estimado por meio desses parâmetros e qual que é o crescimento do produto observado. Então, você pode fazer esses ajustes dos parâmetros para tentar deixar o seu modelo mais próximo possível da realidade. Esse seria um exercício de calibragem. Mas no geral, assim, essa parte de você estimar esses fatores de produção, né, o jeito mais fácil é fazer o factor share, né, que se chama. Você pega, o alfa vai ser o quanto o trabalho contribui, né, o quanto do produto é contribuição do trabalho, né, do capital, né, o alfa do capital. E 1 menos alfa é o quanto do produto é contribuição do trabalho. Essencialmente é isso, mas esse tipo de estimação é viesada, né? Tem toda uma literatura de estimação da função de produção. Você pode estimar a função de produção seja para um país como um todo, seja para as firmas, né? Seja para uma indústria. E os estudos mais avançados dessa área mostram que você estimar os fatores de produção, a contribuição dos fatores de produção dessa maneira é um tanto quanto viesado, é impreciso, né? E aí a correção desse viés envolve bastante técnica econométrica, tudo, né? Eu conheço bastante isso porque eu trabalhei já no mestrado, né? Desde o mestrado, e também uma aplicação disso no doutorado, com essa questão de estimar a função de produção. Mas para o exercício macroeconômico de decomposição do crescimento não tem tanto problema a gente usar alguns parâmetros, né, e trabalhar com essa questão de você calibrar os parâmetros. Então, o importante é que a gente consiga ajustar bem o modelo aos dados. Tá? Bom, como eu já adiantei para vocês, essa parcela, né, do B aí a gente chama de produtividade total dos fatores. Tá? Na verdade, bom, assim, a gente não sabe exatamente a que se pode atribuir. E esse exemplo aqui que o Jones traz, né, ele ilustra bem isso. Tá? Ele pegou os dados relativos a produto, capital e trabalho, aplicou um alfa igual a 1/3, de novo, uma medida dentro aí do que se considera razoável, tá? Entre 0 e 1, 1/3, né? Você pega os valores da contribuição dos fatores de produção, parece ser um valor razoável, e aí ele calculou a decomposição do crescimento, que é o exercício que a gente vai fazer agora, tá? Com base nesses valores. Tá? E aí os resultados que ele encontrou são bastante significativos na medida em que você observa uma associação muito próxima do crescimento do PIB per capita com relação à PTF. Tá? Quando ele fez esse exercício para os Estados Unidos, você observa aqui que nos anos 60, 70, o crescimento da PTF foi 1,9, o PIB por trabalhador 2,2. Depois, nos anos 70, tem uma redução da PTF, também tem uma redução do PIB, né, da taxa de crescimento do PIB por trabalhador. E aí depois retoma um pouquinho, né, vai para 1, aqui vai para 1,5, não retoma tanto quanto o anterior, né, e aí depois cresce mais um pouquinho, aqui decresce um pouco, mas assim,
há uma associação muito clara para esses períodos, né? Na verdade aqui já é dos anos 60 ao 90, é o período como um todo, né? E ele quebra em 60, 70 e 80, e você observa essa associação, que ela é até esperada, né? Porque assim, o capital ele apresentou, no caso dos Estados Unidos, um crescimento, né, uma contribuição aqui relativamente constante. Então, se ele é constante, na medida que o trabalho aumenta, né, o PIB pode até aumentar, mas o PIB por trabalhador não vai aumentar, né? Se for só uma contribuição do trabalho, né? Porque eu estou aumentando a contribuição do trabalho, mas eu também estou aumentando as pessoas, né? O denominador aí do PIB, quando eu falo do PIB per capita. Tá? Agora, com relação à PTF, a PTF é o que sobra, né, dessa análise. Então, faz sentido que ela esteja diretamente associada ao crescimento do PIB por trabalhador. Né? E aí, né, é o que eu disse, e assim, o que isso, o que promove essa mudança aí da PTF? Nos anos 70 você tem, né, o choque do petróleo, seria uma primeira variável, né, o primeiro evento pelo qual você poderia explicar essa queda da PTF e consequente queda do PIB per capita. Você tem também uma transição da economia, né, uma migração para os serviços. Você também pode, talvez, por meio de uma pesquisa de dados, né, esses aí são alguns motivos que o próprio Jones apresenta no livro. Né? A redução de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Então, como eu disse, né, a PTF ela também é conhecida como a medida da nossa ignorância. Uma primeira etapa é você observar, calcular a PTF. Agora, o que explica a PTF? É a sequência do estudo. Algum desses fatores explicam? Né? Seria interessante pegar esse caso aí da economia americana e atualizar. Né? Então, no exercício empírico vocês vão escolher os países. Se alguém escolher os Estados Unidos, é bacana comparar os resultados que vocês vão encontrar com isso que o Jones apresentou e atualizar isso, porque muito provavelmente nos anos 90 deve ter havido um crescimento forte da PTF, né, que foi um período que os Estados Unidos apresentou também uma expansão econômica. Isso aí é legal a gente observar. Né? E aí você pode fazer essa associação com os fenômenos assim, né, que você observa. Assim, nos anos 70, choque do petróleo, aí nos anos 90 você tem toda a questão dos computadores, o início da internet e tudo mais, né, assim, o avanço da internet, a tecnologia dentro do ambiente empresarial e tudo mais. Você pode fazer essa associação dessa forma, ou você também pode, depois que calculou a evolução da PTF, tentar explicar ela por meio de uma regressão, tentar encontrar, né, associar a PTF com, como aí está mencionado, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Né, isso aí pode ser uma sequência interessante da sua pesquisa. Né. Uma das coisas que você observa quando você calcula a PTF para uma série de países, você faz esse exercício de composição do crescimento para uma série de países, é que o crescimento de longo prazo está associado à evolução da PTF. Você não tem um crescimento sustentado de longo prazo sem evolução da PTF. Tá? E aí, entre outras coisas, né, que eu já citei alguns possíveis fatores explicativos da PTF, você tem também questão institucional, né? A qualidade das instituições, como que isso evoluiu. Seria interessante nesse sentido também estudar o caso do Brasil. Né? A gente conhece um pouco melhor a história econômica brasileira. Né? Você tem um período de mudança institucional muito interessante de avaliar em 64, tem que ver se os dados, né, que a gente vai usar aí conseguem mostrar isso, vão mostrar isso, mas em 64 você tem bastante reforma institucional que depois deu origem, né, ao milagre econômico. O milagre econômico foi mais devido à acumulação de capital ou foi ganho de PTF? Né? Depois, nos anos 80, o que aconteceu? A PTF estagnou ou você tem retração dos demais fatores também? Né? Então é legal esse tipo de exercício para responder essas perguntas e você fazer associação com a história econômica dos países. Tá? É mais ou menos nessa linha que a gente vai trabalhar. Tá bom? Então essa é a base teórica, é bastante simples, né? Essa base teórica para a gente fazer o exercício empírico. Tá bom? Então vamos lá para o Excel.